O declínio do futebol paulista. O Palmeiras está carregando o futebol de São Paulo nas costas. O futebol paulista se mantém vitorioso por causa da Sociedade Esportiva Palmeiras, única e exclusivamente por causa do Verdão, porque já há alguns anos os times de São Paulo vêm mal. Vamos recapitular? Por exemplo, o São Paulo saiu da fila recentemente ao ganhar o Campeonato Paulista de 2021. São Paulo ficou de 2012, quando venceu a Sul-Americana, até 2021, sem conquistar um título. O Corinthians teve aí, no início deste século, o período mais vencedor da sua história. O Corinthians ganhou tudo que ele disputou. Mas desde 2017 que o Corinthians não ganha uma competição de ponta no futebol brasileiro. O Corinthians foi campeão brasileiro de 2017 e de lá para cá chegou à final da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2018 e foi derrotado dentro da sua arena em Itaquera. O Corinthians com o Vitor Pereira recentemente chegou perto na final da Copa do Brasil de ganhar o título, mas não era cotado, né? O Corinthians veio correndo por fora e chegou lá, mas não era apontado como equipe que poderia decidir a Copa do Brasil. E o Corinthians ficou em quarto lugar no último Campeonato Brasileiro com o Vitor Pereira, a sua melhor colocação desde 2017. O Santos, sempre Santos, vem lutando nos últimos anos seguidamente contra rebaixamentos, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. E se não houver uma mudança, o Santos, que esteve, né, na reta para ser rebaixado no Paulistão e no final conseguiu se livrar, faltando algumas rodadas, ele entra no Campeonato Brasileiro como um candidato ao rebaixamento. O Santos, que em 2020 foi uma grande surpresa, chegou à decisão da Libertadores da América com o Cuca e depois perdeu vários jogadores e acabou caindo de produção. Então, o futebol de São Paulo, que sempre foi, até por São Paulo ser o estado mais rico do Brasil, São Paulo é uma potência. Em São Paulo se tem muito mais dinheiro, se tem muito mais poder. Os clubes de São Paulo sempre foram muito vencedores, sempre tiveram grandes times, sempre estiveram no topo do futebol brasileiro. Mas de uns anos para cá, o declínio do futebol paulista é visível. Se não fosse o Palmeiras ganhando praticamente tudo o que disputou, o futebol de São Paulo não estaria no topo. Está lá por causa do Verdão. Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense ganhou 2 Copas Sul-Americanas e ganhou Copa do Brasil. O Flamengo, junto com o Palmeiras, ganhou muitos títulos nos últimos anos. Então, se você for ver, a participação aí de Corinthians, de São Paulo, de Santos nos últimos anos, ela é muito ruim. O São Paulo chegou a uma final recentemente da Copa Sul-Americana e perdeu para o Independiente Del Valle. Então, é preocupante, meus amigos, a situação do futebol de São Paulo. Porque vamos olhar para frente no que vem aí na temporada. Nós acabamos de acompanhar Corinthians e São Paulo sendo eliminados no Campeonato Paulista, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Isso é um vexame. No Campeonato Estadual, isso não pode acontecer. Corinthians e São Paulo, no mínimo, tem que chegar a uma semifinal e ser eliminado por outro grande. Se não acontecer esse roteiro, é um vexame, me perdoem. E os dois estão fora antes da semifinal do Paulista. E o que vem por aí? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Sul-Americana. Quais são as possibilidades reais de Corinthians, São Paulo e Santos, quando você pensa em títulos nessas competições? Sinceramente, eu acho pouco provável. Acho que o São Paulo talvez tenha alguma possibilidade na Copa Sul-Americana. Não vejo o Santos. O Santos, eu acho que tem que se preocupar em ficar na primeira divisão. O Corinthians, com o Fernando Lázaro, talvez surpreenda numa Copa do Brasil, num mata-mata e tal. Mas
não coloco também o Corinthians como um time que vá brigar, que entra como favorito, por exemplo, para ganhar uma Libertadores da América, como entram Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. Para mim, são times que têm mais possibilidade que o Corinthians nessa competição. Então, de fato, a situação do futebol de São Paulo, pela grandeza, pela história do futebol paulista, a situação dos times de São Paulo, tirando o Palmeiras, ela é preocupante, porque são gigantes com grandes torcidas que se alimentam de títulos e que estão fora da linha de frente da competição nacional. Hoje, por exemplo, Libertadores da América vem aí. Quem que eu aponto como os brasileiros com mais possibilidades? É o Palmeiras, o Flamengo, mesmo estando em crise, mas o Flamengo é muito forte, o Atlético Mineiro, o Fluminense. Acho que o Atlético Paranaense tem uma boa equipe, o Internacional pode ser competitivo, mas acho que está um pouco abaixo ali do Atlético Paranaense. Cara, não vejo realmente possibilidade. São Paulo na Sul-Americana, talvez, porque o Palmeiras continua no topo aí ganhando tudo. Mas é só o Palmeiras. Tanto é que o palmeirense hoje ele já está buscando a rivalidade em outro estado. A rivalidade hoje maior do palmeirense é com o Flamengo, no Rio de Janeiro. E a mesma coisa acontece com uma proporção um pouco diferente, mas acontece com o Flamengo, no Rio de Janeiro, que está buscando a rivalidade fora do estado, porque eles não conseguem. Vamos analisar o futebol carioca e o futebol paulista projetando a temporada 2023, que ainda está no início. O único time de São Paulo que eu olho e aponto assim, olha, esse time vai brigar por título grande na temporada, é o Palmeiras. No Rio de Janeiro, eu aponto o Flamengo e eu já aponto o Fluminense. O Fluminense é uma equipe que está conseguindo elevar o seu nível, uma boa administração do Mário Bittencourt, melhorou o seu elenco, trouxe agora o Marcelo de volta, que animou a torcida. O Fluminense está ali, já está começando, ganhou o último campeonato carioca em cima do Flamengo e tal. Vasco e Botafogo são SAFs que eu acho que nesta temporada eles conseguirão se manter na primeira divisão. Não vejo Vasco e Botafogo como times ameaçados por rebaixamento, mas acho que ainda vai demorar um pouquinho para competir. Agora, se você analisar o futebol de São Paulo, vai disputar tudo. Corinthians, como dizia o Avalone, interrogação. São Paulo, uma interrogação maior ainda. E o Santos nem se fala. Então, a expectativa e uma projeção para o futebol carioca em relação ao futebol paulista é superior para o Rio de Janeiro nessa temporada. Exatamente porque o Fluminense ele está mostrando ser hoje uma equipe que pode ser mais competitiva do que o próprio Corinthians e o próprio São Paulo, e o Santos nem se fala. Concorda comigo? Eita! Quero ver